Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez às nossas aulinhas de correção de simulado. Professora Lara Castelo Branco, caso você ainda não me conheça, e eu estou aqui para te ajudar a vencer esse simulado. E tenho por hábito trazer um material em PowerPoint já bem grifado, porque essa modalidade mais remota do que nunca nos impede de construir o raciocínio absolutamente juntos, no sentido de grifar juntos, de riscar na lousa, como é feito no estúdio. Então, já trago isso pronto por aqui e trago algumas observações que costumo pintar de azul, certo? Caso você ainda não tenha visto, né? A nossa outra aula, e aí só para te orientar. Outra coisa, antes mesmo de iniciarmos a nossa correção, naturalmente pela peça, faço o alerta de que a peça desse simulado, ela é residual, né? Ela não é uma peça mestra, ela é uma peça mais delicada, mais difícil, e alguns de vocês, alguns vários, então só para você se sentir acolhido, caso isso tenha acontecido com você, alguns vários se equivocaram com a peça. Mas eu quero te dizer que não tem problema, esse é o momento, ainda há tempo até a prova, há tempo para a gente sofisticar o nosso pensamento, para a gente entender melhor, compreender melhor o que é essa peça e não a que você pensou, certo? Então não se preocupe, estamos aqui para isso, para estudar, para melhorar, tá bom? Então vamos lá, já começar com o nosso material. Vou ler aqui contigo. Já. Deixa eu conferir se você está vendo. Está. Foi instaurado um inquérito policial para investigar um roubo bilionário com reféns à Casa da Moeda, realizado por um grupo de assaltantes, formado por 8 integrantes de codinomes Tóquio, Rio, Nairobi, Berlim, Denver, Moscou, Helsinki e Oslo, todos liderados por uma pessoa de codinome Professor. Qualquer semelhança é mera coincidência. Após vasta investigação, a polícia interceptou legalmente o telefone do integrante Rio. E, diante das informações obtidas, o juiz da primeira vara criminal federal decretou sua prisão temporária. Durante a prisão temporária, Rio, primário de bons antecedentes, vai observando, nesse caso, que já estamos aqui já quase no meio do primeiro slide, quantos grifos já foram feitos, né? Então, imaginemos que estamos na prova, então sugiro que faça dessa forma, vai grifando quem são, o que é, onde, o crime, né? Dados mais importantes. Então, Rio, primário de bons antecedentes, foi convencido a realizar a delação premiada para não ter sua prisão preventiva decretada. Assim, ao término do prazo da prisão temporária, foi solto e incumbido de fornecer elementos probatórios de seu líder e comparsas. Já em liberdade, arrependeu-se e acabou por frustrar o acordo de delação premiada, sendo certo que continuou comparecendo à delegacia todas as vezes em que foi intimado. Veja bem, ele desistiu de fazer o acordo, ok, mas ele continuou comparecendo à delegacia todas as vezes. Vamos gravar essa informação. No entanto, em razão do descumprimento de acordo, o membro do parquê, nosso promotor de justiça, representou pela prisão preventiva. Sendo imediatamente decretada pelo magistrado com os seguintes fundamentos. E aí vem o que o magistrado falou. Após analisar os autos, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária, uma vez que, frustrada a colaboração premiada entre o MP e o indiciado, ponto. Verifica-se que o beneficiado justamente alcançou liberdade provisória diante da real possibilidade de sua colaboração premiada nos termos da Lei 12.850 e, após obter seu intento, não cumpriu o acordo celebrado. De fato. Assim, considerada a extensão do crime perpetrado, os graves danos advindos, os agentes envolvidos, bem como a efetiva possibilidade de liberdade outrora concedida ao réu, possa violar a conveniência da instrução criminal e favorecer a fuga do agente. Veja o nível de abstração dessa fundamentação. Tudo não pode ser. Ademais, os crimes imputados ao acusado são hediondos e sobremaneira graves, indicando a prova indiciária até o momento que o acusado é provável membro de uma estrutura, olha o mundo do DVC, estruturada organização criminosa, demonstrando sua alta periculosidade. Além disso, a prisão preventiva é necessária para possibilitar a recuperação dos valores obtidos de forma ilícita pelo averiguado. Não me convenceu, magistrado. O que tem a ver?
Diante disso, nos termos do artigo 312 do CPP, artigozinho que nos traz aí os requisitos da prisão preventiva, em especial como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do indiciado, espécie-se mandado de prisão. Pronto, isso foi o que o magistrado falou. A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o TRF da 2ª Região, pá, olha a competência, objetivando a concessão da liberdade provisória. Já disse o que queria. Sob o argumento de que o decreto de prisão cautelar não era necessário em razão do agente ser primário e ter bons antecedentes, bem como estarem ausentes os vetores contidos na lei de regência. A ordem, contudo, restou denegada, em votação não unânime, confirmando-se a decisão do juiz Acol em todos os fundamentos, considerando a situação apresentada na condição de advogado de Rio, interpõe a peça jurídica cabível diversa de HC em favor de seu cliente diante da denegação da ordem. É aqui o grande ponto, né? Antes da gente avançar pro espelho, deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo que tá grifado o TRF da 2ª Região. Então, vamos aí, nessa partezinha. Impetrou o HC perante o TRF. Olha o cenário. Uma denegação de HC. Isso nessa linhazinha, né? Eu antecipei. Mais para baixo. A ordem, contudo, restou denegada. Que ordem? A ordem de habeas corpus. Então, temos um HC denegado no TRF. Este é o cenário. Vamos lá. Nossa peça é um ROC. Deixa eu voltar aqui para mim. Não sou muito boa nesse manejo do... Aqui. Só para a gente conseguir ver um pouquinho a ilustração. Primeira coisinha. É o ROC por esse cenário que eu te falei. Temos um HC denegado pelo TRF. E por que não é? Vamos lá para os errinhos de vocês. Alguns de vocês fez embargos infringentes por conta desta partezinha aqui. Deixa eu voltar para te mostrar. Nessa parte, nesse material, onde tem votação não unânime, em cima da parte que está em negrito, votação não unânime. Vocês se apegaram a essa parte, não acho coisa do outro mundo esse erro, acho natural, mas veja a quantidade de dados, de dicas que o material deu, a banca, né, imaginada, quando falou da denegação expressa do HC pelo TRF. Está muito claro, e fala, olha a forma como é dirigido. A ordem, contudo, restou denegada, aí tem a votação não unânime, ok, mas olha no fim, diante da denegação da ordem. Então, há toda a diretriz para te pedir exatamente o ROC. Volta para mim. Os embargos infringentes, como algum de vocês fez, precisaria ter, para você entender no dia da prova como é que vai ficar, né, de uma forma mais clara. Vai ter de uma forma mais ostensiva que teve o voto vencido, o teor do voto vencido, porque essa vai ser a sua tese. Se você não souber o que houve no voto vencido, não tem como se defender, certo? Aqui fica só um bizu para tu ter a manha de identificar. Não houve nenhum esclarecimento sobre que voto vencido seria esse, se fosse embargos infringentes, né? Dessa votação não unânime. Aí está apenas como dado. Estou te fornecendo esse conhecimento para caso você se depare e surja essa dúvida, tá bom? Então, não houve essa citação de voto vencido, o teor do voto, então não poderia ser. Ok, vamos voltar para o material. Ah, outra coisa, antes de voltar para o material. Nosso material está com erro, certo? Sendo aqui bem franca, meu relacionamento professor-aluno é 100% franqueza. Está equivocado, porque o que acontece? Existe o contexto da Justiça Federal. Os TRFs, eles são separados por região. Então, em que pese existir as sedes dos TRFs, por exemplo, sou nordestina, sou cearense, a sede do TRF da minha região é no estado do Pernambuco. Mas não é o TRF do Pernambuco, desculpa, é o TRF da 5ª Região, no meu caso. O nosso caso aqui é o TRF da 2ª Região, você não precisa saber isso, o seu material vai trazer, a sua prova vai te dizer. Então, a sede fica no Rio de Janeiro, mas não é correto a gente dizer TRF do Rio de Janeiro, certo? Como está posto. Isso já foi conversado em equipe, tudo bem, certo? É uma correção. Estamos editando o material, então eu trouxe para ti. Agora vamos voltar diretamente para o material, apenas o material. Opa!
Tá aí. Eu trouxe isso só para você ver mais ou menos como acontece. Lá no cantinho, RJ e Espírito Santo, tá vendo? Então, a sede está no RJ, essa bolinha amarela, mas é o TRF da segunda região. Você não vai precisar decorar isso, sua prova vai trazer. Então, o endereçamento da interposição. Interposição, estamos falando de recurso. O recurso tem duas peças. A gente vai interpor e depois vai arrazoar. Então, nosso endereçamento da interposição. Essa parte preta é como está no seu material, certo? Eu peço para que você faça como eu fiz a seguir, em azul. Como seria o ideal? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente, isso é formalidade, do Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Pode fazer assim sem medo, essa é a forma correta. Indicação da peça. ROC, motivação, aí eu trago em azulzinho para ti essas observações. É o ROC, pois houve a denegação do HC pelo TRF. Se tivesse sido denegado pelos tribunais superiores, por exemplo, mudaria o contexto. Aí iria para, a gente vai ver aqui na sequência que a gente vai colocar para o STJ. Então, se fosse denegado pelos tribunais superiores, já iria para o STF. Então, vai depender da situação. Nossa situação está no 105, inciso 2, a linha A. E aí eu trouxe aqui também para ti o artigo 30 dessa lei, porque essa peça ela é residual justamente porque quem nos traz ela não é o nosso CPP, como estamos acostumados. É a Constituição Federal. Mas a Constituição não vai trazer o prazo, o procedimento, né? Então, essa lei, ela traz o procedimento das ações e recursos por cortes superiores, tá bom? Então, é o artigo 30 que fundamenta, no nosso caso, mas esse artigo ele não costuma ser pontuado pelo FGV. Estou te dizendo, caso queira colocar na prova, é muito interessante para conquistar o examinador. Recomendo. Então tá, essa é a nossa petição de interposição. Nosso pedido na interposição: recebimento, processamento e encaminhamento ao STJ. De novo, porque essa é a nossa situação, porque foi denegado pelo TRF. E aí, vamos agora endereçar nossas razões, nossa outra pecinha. Vai para o STJ, colenda turma como uma forma de educação. Tese. Aqui, o que a gente vai perceber é o que existe, qual é o contexto da nossa peça. Uma prisão preventiva decretada de uma forma pesada, com a argumentação extremamente abstrata, e você vai ver ao longo de todas as nossas teses aí expostas que o que existe, na verdade, é o rebate para isso. Estaremos aqui o tempo todo lutando contra essa argumentação abstrata do juiz em dizer que cabe a preventiva, certo? Observa. Na sequência, quando a gente terminar de ler essa tese, eu vou te mostrar. Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, nossa primeira tese. De novo, tese. A ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Ok, essa aí vai nos guiar durante todas as próximas teses. Isso para não prosperar a denegação. Por quê? Eu até aí, essa parte azul, eu estou sugerindo. Eu gosto de que você comece, assim, uma sugestão de modalidade de resposta, para que se inicie já dizendo que não deve prosperar a denegação do HC. Então, você começa apresentando, reiterando aquele pedido anteriormente feito, e aí, na sequência, é que você expõe as teses, tá bom? Sugestão. A banca aí, no nosso caso, não está pontuando isso. É só diretriz mesmo, aproveitando aqui esse nosso momento. E aí você começa, ok. Então, não temos os requisitos da prisão preventiva. Seguinte, motivação genérica e abstrata pelo decreto da prisão preventiva ou ausência de fundamentação específica pautada no caso concreto. O que embasa isso? O artigo 315 do CPP, esses dois artigos, tanto ele quanto esse da Constituição, trazem mais ou menos o mesmo espírito, que é o da necessidade de se fundamentar. Então, 315 fala isso, e esse 93, o julgamento, fala que os julgamentos devem ser fundamentados. Então, a gente traz aí um ou outro na pontuação. Se lembrar no dia da prova, se puder fazer uma remissão no seu código, é interessante colocar os dois, porque a gente não sabe exatamente o que a FGV vai pontuar. Seguindo as teses. Descumprimento de acordo de delação premiada por si só não justifica a imposição do cárcere, pois a lei não prevê tal situação como requisito pelo decreto de prisão preventiva, de fato. Essa construção é feita quando se rebate os requisitos em si. Coloquei essa observação aí, mas já a gente conversa de novo sobre ela. 10. A extensão do crime perpetrado, eu tenho muito problema com essa palavra, perpetrado,
Graves danos e agentes envolvidos não são motivos ligados ao caso concreto para fundamentar a violação à conveniência criminal. Grifei esse conveniência criminal porque é a palavra exata da lei, está exatamente assim no artigo. Não havendo indícios de destruição de provas ou ameaças a testemunhas. Essa parte também. A liberdade outrora concedida não pode ser fundamento de violação à aplicação da lei penal frente à continuidade de comparecimento de todos os atos processuais, não havendo demonstração de fuga. E a gravidade abstrata e a hediondez do crime não são demonstração de afronta à garantia da ordem pública, que poderia ser demonstrada diante da real possibilidade da prática de novas infrações delitivas. Terminando aqui, o mérito. A fundamentação da prisão cautelar na recuperação de valores obtidos de forma ilícita não está prevista em lei, não podendo ser utilizada para restringir a garantia constitucional da liberdade processual. Deixa eu tentar voltar aqui para mim de novo para te dizer uma coisa. Você deve estar se perguntando: professora, é muito fácil, você joga aí todas essas argumentações dessa forma e quer que a gente, na hora que esteja fazendo a prova, tenha essa presença de espírito. Mas veja, se a gente ler o artigo 312, e eu estou com o meu código aqui, que pese ele não está aparecendo, é somente, certo? Todas essas teses aí, tudo isso aí que a gente acabou de ler, é apenas a gente esmiuçando o artigo 312. Então, uma vez identificando que qual é a alma desse HC, o que a gente quer? Que não haja prisão preventiva. Não havendo a prisão preventiva, o que a gente precisa? Que seja decretada a sua liberdade, concedida, desculpa, a melhor forma de se falar, concedida a liberdade provisória. Então, é ler o artigo 312 na hora da sua prova e rebater. Assim, o espírito inteiro do mérito é demonstrar que não existe requisitos, não há os requisitos da prisão preventiva. Então, essa prisão não tem o menor sentido. A gente percebe isso porque pega só as expressões que o juiz fala e demonstra que aquilo ali não é requisito. É só isso, certo? Então, não precisa dizer com as exatas palavras que está no espelho, a FGV também age assim, é a argumentação jurídica da situação. Então, é mostrar que toda essa argumentação do juiz ela é muito abstrata, e que o agente pode vir a fugir. Já pensou? Então, eu tenho que ser preso porque eu posso vir a cometer qualquer crime. Então, a pessoa que está solta, ainda que episodicamente, ela pode vir a fugir. Claro, ela está solta, eu posso cometer um crime, claro, eu estou viva. Então, isso não é argumentação. Então, é demonstrar o nível de abstração dessa argumentação do magistrado, espelhando com o artigo 312, porque é isso que a gente está fazendo. Essa peça é para isso, para proteger a ideia de que ele pode estar livre e que essa prisão preventiva ela não deve prosperar. Só isso. O artigo 312, só um exemplo para ti. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. É isso que a tese traz, uma delas. Não vou ler não, senão me perco. Da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Lembra que eu te disse? Grifei porque tem exatamente isso. O que mais? Ou para assegurar a aplicação da lei penal. Eu falei também, não tem nada a ver essa parte. Quando houver prova da existência, indício suficiente de autoria. Então, assim, é abstração versus ele dizer que, em que pese ele ter feito o acordo inicialmente, não ter feito o acordo, mas ter dito que queria fazer esse acordo sobre sobre informar os comparsas, né? Ele não fez mais, ele desistiu, mas, em contrapartida, ele compareceu a tudo aquilo que ele foi intimado. Então, não há argumentação para isso, certo? Então, o que essa peça quis? Que você rebatesse o artigo 312, demonstrasse que toda a argumentação do magistrado não se encaixa nos requisitos da preventiva e, por isso, ele não pode ser preso. É isso, tá bom? Vamos continuar. 20 minutos já. Eu adoro perder bastante tempo conversando. Conversando não, né? Explicando. Então, vamos lá, vamos correr. Artigo 312, pronto. Então, os bons antecedentes e a primariedade do agente e a ausência de requisitos para a prisão preventiva são fundamentos para que se restabeleça a garantia constitucional da liberdade provisória. Estamos basicamente repetindo essa ideia que eu acabei de te explicar. Esse artigo da Constituição, esse inciso, fala que sem prisão, quando a lei admitir a liberdade provisória. Ok, não cabe a prisão quando a lei admite a liberdade provisória. Isso são palavras-chave para você não precisar ir agora para o código, só para te rememorar. Também foi aceito o artigo 321, que é sem os requisitos da prisão preventiva, cabe a liberdade provisória com ou sem medida cautelar. É aí que vai morar o nosso pedido subsidiário.
Então, por ser recurso, e aqui todo curso eu digo isso, e sempre vocês, alguns, erram no dia da prova. O recurso ele precisa ser conhecido e provido. E o pedido? Aí é o espelhamento. Revogação ou relaxamento da preventiva, porque não há os requisitos. Fundamento 316 ou o 5º da Constituição, certo? Aí, um para cada. Pedido consequencial, concessão da liberdade provisória. É isso que nós queremos, que ele fique livre. E esses são os artigos que fundamentam. Não coloquei de novo em azul, porque aqui atrás a gente já tinha apontado. E o subsidiário aí requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. Não, a gente não quer nenhuma medida, é só subsidiariamente, caso Vossa Excelência assim não entenda. É ok, então que seja com medida cautelar, desde que não seja a prisão. Porque o que a gente quer é que ele seja solto, e por isso, expedição do alvará de soltura. A peça inteira gira em torno da prisão dele, então, por favor, não se esqueça desse alvará. Sugestãozinha de pedido para você, unindo tudo isso que nós conversamos e colocando aí. Eu não vou ler para ti para a gente não perder tempo. Sugestão do BIP, você lê, dá um pause aí e depois você olha. Questão 1. Rubens foi processado e condenado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, do CP. Pois, nesse dia aí, ele subtraiu, mediante grave ameaça, com o emprego de uma faca, o celular e a carteira de Jairo. A ação penal teve seu regular processamento, ensejando a condenação de Rubens a pena de 7 anos e 8 meses, em regime inicialmente fechado. Transitada em julgada a condenação, Rubens iniciou seu cumprimento de pena. Transitada em julgada a condenação, Rubens iniciou seu cumprimento. Acho que alguém sentiu vontade de falar sobre revisão criminal, né? Quando viu transitada. Nessa outra data, 14 de junho, a esposa de Rubens procura você para defender os interesses de seu marido. Ok, vamos responder. A. Existe tese de direito material a ser alegada em favor de Rubens. Olha a ideologia, a fim de melhorar sua situação penal, melhorar sua situação. Sim, a tese de direito material a ser alegado será abolício crimes ou afastar a majorante do emprego da arma, uma vez que, aí é um jogo de datas, né? Em abril de 2018, essa lei revogou exatamente o artigo, essa partezinha do parágrafo, inciso que ele estava colocado. Então, é o caso de novatio legis in melius, que é para retroagir e beneficiar o condenado. Estamos diante de uma retroatividade da lei mais benéfica. Estamos protegidos por este fundamento legal constitucional. Fundamento constitucional, né? Tem fundamento legal aí, mas é para ser fundamento constitucional. Então, é o coração isso aí, certo? Muito claro, muito necessário você estar atento a isso. E eu percebi que muitos não se tocaram disso, certo? Então, é uma construção, é só analisar a data em que foi cometido o crime e que houve essa mudança realmente depois, mas em que pese a lei penal não poder retroagir, ela pode, se for para beneficiar o réu. É exatamente o que acontece com a nossa situação. E aí vamos conversar sobre esse item B, ainda que rápido, mas eu vou focar mais nisso, as próximas questões não tem mais tanta polêmica. Qual o probleminha aqui desse item B? Talvez você tenha pensado em revisão criminal. Não é revisão criminal, apesar de ter um inciso lá falando sobre, acho que é diminuição da pena, que fala expressamente assim. Nós não estamos falando sobre isso nessa questão, nós estamos afastando a majorante. É diferente falar sobre uma diminuição e falar sobre afastar a majorante porque surgiu algo melhor, certo? Então, por isso não é a revisão criminal. Além de, isso só para te apontar, né? Mais um detalhe, mas aqui fala que foi transitado, ok, que ele iniciou o cumprimento. Mas aqui nós estamos falando, ninguém está falando de rebater a condenação. Ninguém falou que a sentença foi injusta, baseada em prova falsa, ou que outra prova foi descoberta. Não, nós estamos falando para melhorar a sua situação. E aí o item B diz, qual é a peça cabível para buscar a melhora, de novo, 2 vezes, na situação de Rubens. O espelho está trazendo a grave execução. Caso você tenha colocado, talvez a equipe tenha pontuado, mas conversamos, todos nós, inclusive com o apoio da professora Marcele, que não é o correto. E aí eu trouxe já essa explicação prontinha para ti, que em resumo, para ser agravo, deveria ter primeiro um indeferimento por parte do juiz da execução. Não houve, né? Ainda não conversamos com o juiz da execução. Então nós vamos, na verdade, fazer uma petição simples, mero requerimento para ele. E aí, se ele indeferir, ok. Aí é o caso de agravo e execução, certo? Então é só uma questão de que é claro que houve a intenção do enunciado em trazer a execução,
o sistema da LEP, mas por não falar diretamente do indeferimento, quem falou da petição simples teve um olhar cirúrgico incrível, parabéns, você ganhou o ponto, fiquei muito satisfeita, e aconteceu, de vocês identificarem isso, certo? Então, de fato, a mera petição, agravo a execução está errado da forma como o enunciado está colocado, não é para ser. Espero que você tenha entendido, de qualquer forma tem aqui para você ler com calma e entender melhor. Para ser agravo em execução, tem de haver expressamente a ideia de que o juiz da execução indeferiu um pedido. Tá bom? Deixa eu ver como estamos de tempo. Beleza. Segunda questão. Túlio, homem trans, escondeu de sua recém-namorada Kiara sua condição biológica por medo da rejeição. Contudo, o relacionamento foi ficando sério e intenso. E todas as vezes que Kiara sugeria a prática sexual, Túlio se esquivava, alegando que somente seria depois do casamento. Meses se passaram, o amor aumentou, parará, pererê. Chegou o fatídico dia, festa tal, foram para um hotel. No entanto, como estavam extremamente cansados, acabaram por dormir sem qualquer contato sexual. No dia seguinte, viajaram logo cedo para as ilhas Turcas e Caicos, eu acho que fala assim, Turcas e Caicos, em lua de mel. Na primeira noite, antes de acontecer qualquer intimidade, Túlio conta para Kiara que era biologicamente mulher. Indignada e inconformada com a mentira avassaladora, Kiara voltou imediatamente ao Brasil e, em solo brasileiro, procurou um advogado para que a orientasse. Então, nesse sentido, vamos lá responder. Qual a responsabilidade jurídico-penal de Túlio? Interessante essa questão. Ele será responsabilizado por induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento. E o interessante dela é que, se você errar essa, necessariamente você erra B, né? Porque esse caso, esse crime, ele é o único caso no nosso ordenamento penal brasileiro de crime de ação penal pública, porque todas as ações são públicas, o que muda é a iniciativa, então de iniciativa privada, que é personalíssima. E aí está o item B, né? Quem tem a legitimidade para intentar? E qual o prazo? Eu grifei esse qual o prazo, porque muitos de vocês não mencionaram o prazo. Eu percebi que foi só falta de atenção. Então, cuidado, responda diretamente. Legitimidade será somente dela, por se tratar de ação penal privada personalíssima. O prazo para oferecer a queixa será de 6 meses, depois de transitar em julgado a sentença civil, que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Artigo tal. Ok. Interessante dela é ser essa personalíssima. A gente não atenta para esse crime. É interessante. Terceira. Bernardo, primário de bons antecedentes, funcionário público, trabalhava como analista do Ministério Público. Ao saber que Dário, vizinho de seu primo, poderia ser denunciado pelo crime de estelionato, solicita... Eita, chuva de corrupção passiva aí, viu? Só por conta do solicita. Ao pai de Dário, o pagamento de 10 mil a fim de influenciar é mais importante do que o solicita, ok? O promotor de justiça a não oferecer denúncia contra o provável denunciado. Extremamente consternado, o pai de Dário paga o referido valor. Todavia, Bernardo sequer comentou o assunto com o membro do parquê, sendo a denúncia oferecida regularmente e recebida pelo magistrado. Então, com base nisso, vamos lá. Por qual ou quais crimes Bernardo deve ser responsabilizado? Gente, aqui muitos de vocês, vários, colocaram que era corrupção passiva, por conta disso que eu acabei de falar, né, do solicita. Ok, realmente pode parecer, por ser solicitar, sem dúvida, é isso mesmo que a corrupção passiva fala. Mas existe um tipo mais específico, e aqui eu peço a tua atenção mais uma vez. Do mesmo jeito que na questão passada eu pedi para você ter atenção com a pergunta, nessa eu estou te pedindo atenção com os tipos. Então, se trata de um crime funcional, não temos dúvida, o cara é funcionário público, está falando do dinheiro para um promotor, então o desenho está feito. Precisamos analisar os tipos. É difícil a gente ter todos eles especificamente na cabeça, na minúcia. Então, é curtinho, são vários e são pequenos, você certamente encontraria. É só uma questão de esforço na leitura, eu tenho certeza. Tá bom? Então, observe que tem um tipo específico que fala exatamente isso. Solicita é a primeira palavra do tipo, assim como na corrupção passiva. Mas, na sequência, ele fala, a fim de influenciar, papapá, papapá, o Ministério Público, papapá, papapá. Tá bom? Então, é só tua atenção que eu senti falta nesse caso. E é só esse crime, porque alguns de vocês, quando identificou, colocou combinado com corrupção passiva, só para não perder a questão, né, o item. Mas aí você perde o B, porque se a gente conjugar esses dois crimes, que já não tem sentido, acaba que você não tem como falar do sursi, ok?
Bernardo poderá receber algum benefício processual após a denúncia ser oferecida? Como a pena mínima do crime de exploração de prestígio é igual a 1 ano, Bernardo é primário de bons antecedentes, poderá sim receber o benefício da suspensão condicional do processo. Suci processual, artigo tal. Belezinha? Campeão de vendas aí, o Suci. Última questão. Evandro, agricultor, morador nessa cidade, após alguns dias de trabalho, período da colheita, convidou Gilson para uma pescaria na cidade tal. Assim, no dia combinado, os amigos se dirigem ao local onde a atividade recreativa ocorreria. Já no local, após ingerirem algumas cervejas, iniciou-se uma discussão quando Gilson, brincando, insinuou que Evandro estaria sendo traído por sua esposa. Enfurecido com a ofensa, com ânimos necande, ou seja, com a intenção de matar, Evandro, que tinha o porte de arma de fogo, saca sua arma e efetua 3 disparos. Estou falando assim com mais incisividade para percebermos que existe o desenho do dolo, né, da intenção. Que cai desmaiado. Acreditando que Gilson havia morrido, Evandro lança o corpo nas águas daquele rio. Passados alguns dias, o corpo é encontrado e a perícia constata que a morte se deu por afogamento. Diante do ocorrido, o inquérito policial foi instaurado e, após a regular apuração dos fatos e circunstâncias, o relatório foi enviado ao MP, que denunciou Evandro por tentativa de homicídio. Tentativa. Veja bem, o cara queria matar, deu 3 tiros, abandonou o corpo apenas depois de achar que tinha matado. No rio, o cara é por tentativa, né? Estranho. Após o regular processamento do feito, Evandro foi condenado pelo crime de homicídio tentado, na pena de 4 anos, em regime inicial aberto. Ponto. Inconformados, os familiares de Gilson decidem procurar você como assistente de acusação. Com base nas informações citadas, vamos lá. A capitulação dada pelo membro do Ministério Público está correta? Aqui também teve muito errinho. Quero te chamar a atenção para a quebra do nexo. Houve o nexo causal, ele foi quebrado de alguma forma, mas veja o intuito dele, aquilo que eu te disse agora há pouco. Vários tiros, o abandono do corpo, ele queria matar, o cara morreu. Então, houve o início, houve o fim. Então, por mais que tenha havido a quebra, veja que esse abandono do corpo, esse afogamento, ele não teria acontecido se o cara não tivesse antes dado esses tiros e feito o referido abandono do corpo, né? Então, Evandro deveria responder por homicídio doloso. Ele quis matar, ele teve a intenção e o cara morreu. Por uma atitude ainda que consequencial, mas dele, das suas atitudes. Em razão da ocorrência do instituto do erro quanto ao nexo causal. Aberratio cause, é assim que fala. Ou dolo geral. Ou seja, Evandro conseguiu o resultado pretendido morte, mas não a conduta primária. Sim, uma conduta secundária. Isso já caiu na OAB uma vez na primeira fase, contexto parecido, era uma discussão política e tal. Então, esse é bem o pensamento fechadinho da FGV. Então, se cair algo semelhante, pode ir nesse tom, que é isso aí. B. Diante da condenação, o assistente da acusação, poderá tomar qual medida? O assistente da acusação, ele basicamente vai ajudar o MP, né, a condenar. Então, o assistente da acusação poderá interpor apelação supletiva. Por que supletiva? Se da sentença não for interposta a apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas do 31, ainda que não tenha se habilitado como assistente, pode interpor esta apelação. Por isso ela chama supletiva. E que tem o efeito suspensivo. Tudo isso que acabamos de falar está no artigo 598. Aconteceu de vocês, alguns, deixa eu voltar aqui, lembrou do assistente, lembrou do artigo 598, mas não fez essa construção, só 598, só falou. Só que esse artigo traz toda a diretriz da resposta. Então, por diversas vezes, a FGV traz muitas argumentações e um artigo, mas nesse caso, toda a argumentação está dentro do artigo, então acabou sendo um pouco mais simples até de responder, certo? Esse foi nosso simulado. Espero que você tenha entendido, espero que tenha... Calma, volta para mim. Gente, eu como DJ, funciona não, viu? Sim, espero que você tenha entendido, que eu tenha te ajudado, que tenha ficado mais claro. É sempre rápido, porque é muita coisa e a gente tem vontade de explicar na minúcia. Então, espero que realmente tenha dado para atingir a sua dúvida, tenha esclarecido de algum modo.
Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos, assim que começou aí, o Instagram saiu, pode me adicionar lá, pode mandar direct, pode mandar e-mail, pode mandar o que quiser. Conversa direitinho, não fica com dúvida, temos tempo até a prova, temos tempo para ajustar tudo, certo? Desculpa falar rápido, espero que você tenha antecipado aí, né, a velocidade para entender melhor, tá bom? Conta comigo e até o nosso próximo simulado. Tchau. Calma. Tchau.